Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. São 8 horas da manhã, horário de Brasília, 7 aqui em Mato Grosso, por conta do fuso horário. Você é bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, direto ao vivo aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Você sabe que nesse programa a gente traz sempre assuntos relacionados aos cursos oferecidos e treinamentos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. E você é sempre o nosso convidado a opinar, a mandar sua dúvida, sua sugestão de tema pelo WhatsApp que aparece na sua tela, 6599-212-1055. É tudo ao vivo. Você manda mensagem, a gente lê aqui e o nosso instrutor responde. Hoje o nosso tema diz respeito muito, interessa muito aos pecuaristas, independentemente se é de corte ou pecuarista de leite, porque a gente está avançando o mês de junho, chegando ao final do mês de junho, o período seco começa a ficar cada vez mais evidente nas fazendas e aí vem aquela preocupação com a alimentação dos bovinos, a alimentação dos animais. Hoje a gente vai falar sobre uma alternativa, como preparar uma das alternativas aí mais comuns, mas que precisa de muita orientação técnica para seguir direitinho os caminhos para justamente poder alimentar os bovinos nesse período. Quem está conosco aqui mais uma vez, Calixto Ramos Correia Neto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia Luiz, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. O Calixto já veio aqui falar de piscicultura uma vez, agora vai falar de bovinocultura, afinal de contas ele é biólogo, zootecnista, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, conhece muito do assunto. Hoje então a gente vai usar cana-de-açúcar, que é uma das alternativas, uma das estratégias mais adotadas aí, nem sempre da maneira correta, né, Calixto? Com certeza. Ela gera muita dúvida, né? Muitos produtores deixam de utilizá-la porque ela causa algum estranhamento, porque às vezes a falta de informação faz a utilização do produto da maneira errada e aí vem como problema. Então, o produtor prefere não entrar na atividade dessa forma. Você que faz parte do time de instrutores do Senar, oferece, evidentemente, esse curso, leva essa informação para vários cantos do estado. Você realmente encontra esse tipo de dúvida, esse tipo de equívoco, enfim, N fatores aí? Muita coisa. Muito produtor nem entra porque geralmente ele escuta falar que o vizinho teve um problema, teve uma perda grande. E é uma alternativa, né, a cana, principalmente para o pequeno e médio produtor. Então isso impactua muito no negócio dele. Então ele prefere nem utilizar porque pela falta de informação, né? Quando faz a capacitação, treinamento sobre orientação técnica, aí muda de figura. Então vamos começar a esclarecer as dúvidas aí então, Calixto. Então vamos lá. Por que utilizar a cana então, né? A cana-de-açúcar, na verdade, é porque a safra dela coincide justamente com o período de escassez de forragem, que é o período de seca que a gente está entrando agora, né? Uma alta produtividade, quer dizer, a gente produz em torno de 60 até 100 toneladas por hectare, né, de matéria verde. Em 1 hectare de muda, né, de cana, você produz até 10 hectares de capineiro no próximo ano. Então, o produtor se prepara o solo, né, faz o plantio, por exemplo, de 1 hectare de muda, e aí ele vai produzir no ano seguinte 10 vezes mais em matéria verde. Então, é uma estratégia muito boa, né, tem uma durabilidade desse canavial pelo menos até 5 anos, se for manejado de maneira correta, e um baixo custo de implantação. Aqui vem um ponto importante, né? Além de ser muito volumosa, tem esse baixo custo de implantação. Baixo custo de implantação. A gente vai discutir mais à frente o valor disso aí. Vamos lá. Tudo bem? Os fatores limitantes, né? Como toda cultura, ela tem também os limitantes dela, né? E o que é isso? Seria o baixo teor de proteína bruta, então a cana tem em torno aí de 2,3 de proteína bruta e baixo teor de mineral. Mas aí, seguindo as recomendações técnicas que a gente tem, a gente pode utilizar ela como uma excelente fonte de suplementação na seca. Que esses animais não venham a ganhar tanto peso, mas pelo menos ele não perde, que é evitar o efeito sanfona, que todo mundo já ouviu, está cansado de ouvir falar, que o gado ganha muito na água, né, nas épocas e perde muito na seca. E perde muito na seca, e aí fala do boi sanfona. Então, a gente, com essa tecnologia, a gente pode evitar esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, os pontos positivos da cana é que a safra, então, é de abril a dezembro, né, coincide com o período de escassez de forragem, e maio a setembro. Então, a alta produtividade de massa verde, a gente já falou, 60 a 100 toneladas por hectare, né? A cana que sobra de um ano, ela pode ser utilizada no ano seguinte, desde que ela não floresça, e para isso a gente utiliza as espécies, né, de médio tardio, quer dizer, ela vai florescer muito mais à frente do que as comuns, e por isso a gente recomenda tanto a recomendação técnica, né? Acompanhamento de um técnico da sua região. Desde esse momento da escolha da cultivar, né? Então já começa do primeiro passo ali, né? Isso, você tem as cultivares já
indicadas para cada atividade, né? Para cada estratégia. Vamos então aproveitar, já que você falou de cultivar, eu sei que você trouxe algumas aí, né? Sim, aí a gente tem algumas cultivares, as mais recomendadas principalmente para o estado de Mato Grosso, né? RB 835486, né? Esses números assim, a um primeiro impacto parece, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou saber? Não, mas o técnico, ele sabe te recomendar isso. E quem está no meio da produtividade de cana, isso é cana industrial, cana usada em usina, né? Então ali, ó, a primeira, ela é de ciclo precoce, quer dizer, uma cana mais rápida para atender já o início da seca, e aí médio tardio, né, para ponderar um pouco mais o corte, para levar o corte ao longo do ano, se você precisar até dezembro, agosto a dezembro. Agora aqui eu já vejo que você traz na tua tela aqui algumas orientações que já são estratégicas ali, né? Sim. São simples de seguir, mas fazem diferença no dia a dia. Perfeito, ali, né? Questão de logística, né? Então a localização da capineira, onde vai ser implantado esse canavial, geralmente muito próximo ao local de fornecimento aos animais, né? Para você diminuir o deslocamento de maquinário, de carroça, do que seja lá no transporte, no corte, e para fazer a picagem e levar os animais. Então, quanto menor a distância disso, sim, mais você otimiza, né, o custo disso. Topografia plana e levemente inclinada e um solo bem drenado, né? Para quê? Para você facilitar tanto o manejo do solo como também a colheita, se for usando equipamento por trator, né? Para você fazer a colheita com maquinário. Aí eu vejo que você coloca aqui, Calixto, análise de solo. O pessoal tem feito isso ou também é um erro comum aqui? Também é um erro comum, isso se subestima muito, né? Geralmente o cara vai lá, faz a gradagem do terreno, planta a cana, e aí às vezes a produtividade fica muito aquém do desejado, que é em torno de 60 a 100 toneladas, né? Então, vamos seguindo então com o preparo. Por isso que a gente fala tanto sobre a análise do solo e acompanhamento técnico. Então, isso aqui é uma foto de uma capineira bem formada, né? Vocês percebem aí. Preparo do solo. Então, a gente faz pelo método de saturação por bases, né? Então, o V% desejado é em torno de 60%. Qualquer técnico, tanto agrônomo, zootecnista, né? Ele pode fazer uma recomendação sobre isso. E aí a gente faz, geralmente, análise ali em setembro e corrige, né? De acordo com os resultados da análise de solo. Metade da dose de calcário na primeira aração, depois a outra metade, e aí a gente faz uma gradagem pesada. Para quê? Para fazer a incorporação desse calcário no solo. E aí começam as primeiras chuvas, né? E aí só há reação realmente do calcário se houver umidade. Então a gente usa a estratégia de se implantar isso no início das primeiras chuvas. Espaçamento aí em torno de 1 metro, né, entre linhas, profundidade de 25 centímetros, e o espaçamento... de acordo com o espaçamento que você determina na cultura, você vai atingir uma grossura de colmo maior, né? Quer dizer, a cana mais doce, com a maior acúmulo de carboidrato ali no seu colmo, tá? Perfeito. Tem ali dicas também para aqui adubação, né? O principal adubo que a gente utiliza químico é a adubação fosfatada e potássica mais micronutrientes, o FTE-BR16 que a gente utiliza. São todos comerciais, você usa isso... né, tem de diversas marcas no mercado. O plantio, no fundo do suco a gente joga uma adubação orgânica, esterco bovino geralmente, em torno de 15 toneladas por hectare. E aí cobre isso com terra e vem com o plantio da cana. Vamos partir para um assunto que causa estranheza, até repetição de alguns produtores aí, Aqui receio. está o gargalo realmente da tecnologia, né? A cana ela apresenta sabor adocicado, sendo facilmente consumida pelos animais, mesmo misturada à ureia, que é amarga, né? Então isso poderia reduzir consumo no caso do animal. Mas aí o que acontece? Quando a gente faz essa mistura, ureia e sulfato de amônia, a proporção é 9:1, né? Ou seja, para 100 kg de cana eu utilizo 900 gramas de ureia, 100 gramas de sulfato de amônia. Qual é a função do sulfato de amônia? No caso, é fornecer enxofre, né? Um elemento indispensável para a síntese de proteína microbiana, porque o animal ele consome fibra vegetal, mas quem decompõe isso são os micro-organismos que estão no rumen, né? Então, no período inicial, na primeira semana, a gente tem que tomar esse cuidado de fazer a adaptação do animal. Então, é metade da dose fornecida do período de rotina total, né, do final. Então, na primeira semana, a gente fornece 450 gramas de ureia e 50 gramas de sulfato de amônio, né, para fazer a adaptação do animal para cada 100 kg de cana picada. Em 7 dias é o período de adaptação. Se por um acaso, Luiz, a gente, por algum motivo na propriedade, 2 dias ficou sem alimentar, a gente tem que retornar
a etapa do início. Esse ponto é extremamente importante, a gente conversava antes de entrar no ar, porque aqui que está a chave, né? Você precisa preparar o animal para receber essa dosagem. Se você interrompe, você tem que começar do zero. Tem que começar do zero, porque ele tem que estar adaptado para esses micro-organismos de se desenvolverem no rumen, para depois sim ele poder metabolizar toda essa mistura. Qual o risco se você não segue isso? O que pode acontecer e que Geralmente muita gente tem receio por conta desse risco? A doença mais típica, né, é porque a ureia ela é tóxica, em excesso é tóxica para o animal, e aí ele vai pegar e dar timpanismo, né, vai ficar com o rumen muito dilatado, gases, problema de uructação, não consegue, né, deglutir. Geralmente, sistema nervoso fica atingido, então o animal fica realmente muito acometido por uma intoxicação de ureia e pode chegar até a morte. Então é importante reforçar isso aqui. Período de adaptação, 7 dias, do 8º em diante você dá a dose de 1%. De 1% aí. Isso, para... Perfeito. Calixto, vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho você volta a falar no segundo bloco, a gente traz mais informações sobre isso, sei que você preparou algumas orientações sobre como preparar essa mistura, a gente volta, você continua com a gente, pode mandar sua pergunta para que o Calixto responda aqui. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, ao vivo aqui de Cuiabá. Daqui a pouquinho a gente volta, segue com a gente. Estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Você que nos acompanhou no primeiro bloco já sabe, você que está chegando agora para nos acompanhar, o assunto de hoje é estratégia alternativa para a alimentação de bovinos nesse período seco do ano que começa a partir de agora. A gente está aqui com o Calixto, que é zootecnista, biólogo, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Hoje a gente está falando com foco na cana-de-açúcar, que é a estratégia mais utilizada, mas precisa de muita orientação técnica, porque muita gente ainda comete alguns erros, como o Calixto comentou aqui. Primeiro bloco a gente terminou, Calixto, você dizia justamente dessa adaptação para o uso da ureia, né? Sim. Vamos só recapitular rapidinho aí. Porque o que acontece? Às vezes você tem um animal já um pouco sofrido, debilitado já, né, perdendo muito peso, e o que acontece? As bactérias do rumen precisam de um certo tempo de adaptação para aumentar esse volume de bactérias para elas poderem fazer o uso dessa suplementação. Então, por exemplo, a cana in natura integral, né, pura, ela tem 2,6% só de proteína bruta. Quando você corrige com ureia e sulfato de amônia, isso sobe para 9,5%, até 11%. Você enriquece ela. Enriquece muito, você corrige mineral, né, e também a digestibilidade dá uma melhorada. Então, se você dá essa suplementação, um gado, por exemplo, fraco ou debilitado já, e mesmo não estando adaptado, ele pode vir a se intoxicar com a mistura de ureia. Por isso a adaptação tão importante aí. Vamos seguir então, Calixto? Vamos seguir. Bom, aqui o preparo da mistura, então se pesa, né? É importante ter uma balancinha, é um equipamento simples, em qualquer propriedade você consegue. Então ali pesando 900 gramas de ureia, né, 100 gramas de sulfato de amônia, ele está fazendo uma mistura ali para 100 quilos, mas de uma dosagem de rotina já, do 8º dia em diante. Antes disso, você vai fornecer metade dessa dose. Né? O terceiro, mistura ureia e sulfato de amônia em 4 litros de água, põe dentro de um regador e aí você espalha a cana picada no coxo e vem e faz a rega homogênea de toda essa mistura. Importante salientar, em que momento você faz essa aplicação? Tem um determinado horário do final do dia, na hora da alimentação? No final do dia, geralmente, porque geralmente quando você está picando a cana, você tem a atração de muita abelha, né? Então nos finais do dia a abelha já está entrando em processo já de descanso, então ela não ataca tanto ali. E aí você fornece isso no coxo dos animais, prepara o coxo sem acesso aos animais. Depois que você preparar tudo isso, aí você libera o acesso. Vamos seguindo então, Calixto? Vamos lá, tem mais umas orientações aí, né? Usar metade da mistura então na fase de adaptação. Isso é a indicação de mistura de ureia e sulfato de amônia seria então 450 gramas de ureia e 50 de sulfato de amônia, né? Essas 500 gramas da mistura para cada 100 kg de cana na primeira semana. Por algum motivo, se em 2 dias ou um dia que você falhar, você começa a adaptação novamente, começa do período zero. Né? Do 8º dia em diante, se você fez a adaptação correta, a relação de mistura de ureia e sulfato de amônia pode ir para 1% dessa mistura, ou seja, 1 kg, né? 900 gramas de ureia mais 100 gramas de sulfato de amônia. Perfeito. Então, tá aí a tabelinha mostrando isso para vocês. Importantíssimo ter atenção a isso. Fazendo essa adaptação sem problema nenhum. Perfeito. Beleza? Aqui um canavial bem formado, né, para vocês verem a entrelinha. Aqui fazendo a picagem, né, da cana, os utensílios ali utilizados, balde, regador. Aqui mostrando para vocês os diferentes cultivares, né, IAC de Campinas, RB Ribeirão Preto.
As linhas estão bem formadas, a foto mostra bem ali, né? Ali, linhas bem formadas. Vai facilitar o teu manejo ali, sim, né? No dia a dia. Facilita demais. Se for um corte, corte mecanizado, né? Entra ali, ó, o cortador com a tomada de força do trator vai embora. E você tem a linha liberada, né? Aqui, cálculo da quantidade de cana, né? Que a gente precisa para plantar, formar o canavial para quantos animais. Então a gente vai fazer uma conta rápida. Para mim atender 100 animais de 300 kg de peso vivo, durante 150 dias de período de seca, o quanto que eu precisaria de área para formar. Então, o cálculo da quantidade de cana. A cana ela produz 100 toneladas por hectare, então no período de 150 dias, a recomendação de consumo diário aos animais seria 6% do peso vivo de cada animal. Então, eu tenho aqui 100 cabeças vezes 300 kg, 30 mil kg seria o rebanho inteiro, vezes 6% ao dia, eu teria que fornecer a esses animais 1 tonelada e 800 de cana por dia, certo? Vezes 150 dias, 270 toneladas. Se a cana produz 100 toneladas por hectare, eu preciso então de 2,7 hectares, né? Quase 3 hectares para me manter. Isso faz parte de programação, né? Isso, se preparar. Por isso o acompanhamento técnico é tão importante. Perfeito. Certo? Então a margem de segurança a gente coloca 10% em cima desse cálculo, que é para tiver algum problema de perda ou demora demais no período de seca, né? Se estender um pouco mais, você tem uma reserva de cana ainda 10% acima. Então, em torno aí de 2,97, né, hectares era o suficiente para manter esses animais aí durante o período de seca sem problema. Perfeito. Cara. Certo? Etapas do manejo. Corte, né, o corte da cana de açúcar, manual ou mecanizado, né? Retirar o excesso de palha. A cana ela deve ser triturada em tamanho de 1 a 1,5 centímetro, né? Um detalhe muito importante, afiar essas facas do picador, né? Tamanho adequado para ser consumido pelos animais e ter uma boa digestibilidade no rumen. Se você não faz isso, não toma esse cuidado, às vezes sobra muito no coxo e aí você está perdendo, né, insumo e trabalho também. Então, afiar aí pelo menos 2 vezes na semana essas facas do picador, certo? Transporte da cana, manual mecanizada também, né? Planejamento da implantação do canavial, a gente já falou da importância de ser mais próximo. Aqui é uma foto que retrata exatamente isso. Isso, né? Esse manejo, quanto mais próximo aonde os animais estão, o triturador e o coxo, melhor, certo? Para você otimizar a atividade. A trituração da cana, né, pode ser um triturador estacionário ou provavelmente na tomada de força do trator. Uma coisa muito importante, o uso de EPI, isso é uma coisa que a gente tem que atentar muito a isso, certo? Porque a operação da trituração exige esses cuidados, você pode machucar a mão, né, perder dedo ali e tal. Então, a sugestão do EPI está na NR31, que é um treinamento também disponibilizado pelo Senar. Né? Sugestão de uso de bota, caneleira, luva de proteção, mangote, chapéu árabe, né, para proteção do sol e o óculos também, porque isso pode voar fagulha de cana, certo? Isso é importante sempre ressaltar, né, Calixto, o uso do EPI, né? Por mais que passe a se tornar uma atividade rotineira, ali o próprio pecuarista, né, tá com pressa, né, na correria do dia a dia. Está acabando se acostumando, é bom se atentar a isso, porque o risco de acidente, você acabou de falar no slide anterior, né? É importante ter as lâminas bem afiadas, então assim, você está trabalhando com risco o tempo todo, com certeza. Não custa se proteger, né? E a gente está numa área rural, então ali a chance de animais peçonhentos, né, cobra e tal, então se você está protegido, uma caneleira, uma bota, é uma outra história, entendeu? Perfeito. E luvas e tudo, então isso protege bastante, tá? Bom, custo de formação do canavial. Entre operação mecanizada, operação manual, os insumos, ó, a gente tem uma média aí, né, em torno de R$600 de operações mecanizadas por hectare, R$40 de operação manual e R$1.700 na parte de insumo, onde inclui o quê? Óleo diesel, calcário, né? Os adubos, adubação orgânica também, toda a logística da fazenda, mas é uma operação particularmente barata, né? Ela não é uma operação tão cara porque você produz aí 100 toneladas aí, pode chegar até 120 toneladas no hectare, nesse custo aí de R$2.340, né? Segundo o boletim ativo da cana de açúcar elaborado pelo CNA, em parceria com o CEPTA da Exalc lá 2017, né, com algumas adaptações que eu fiz, mas o custo ele pode variar entre R$1.300 e R$1.500 por hectare da implantação de um canavial hoje. É importante comparar, né, esse custo que você tem de implantação com o que você deixa de perder lá na frente se você não tem essa estratégia. Perfeito, né? Essa é uma conta que tem que ser feita também. Né? O uso da cana em alguns trabalhos, por exemplo, na parte de alimentação de animais, né, tanto de bovino de corte como de gado, né, de fêmeas, né, leiteira, o que a gente percebe? A gente percebe que às vezes não tem um incremento de ganho tão grande, mas ele mantém ali um ganho de 200 gramas durante 150 dias,
né, 200 gramas diário. E aí outra coisa, nas fêmeas foi constatado assim, que apesar de não ter ganhado peso, o período de cio no ano seguinte foi 70%, 75%, entendeu? Então quer dizer, um animal bem nutrido, ou pelo menos de mantença, ele mantém um padrão de produtividade interessante para a fazenda, certo? Perfeito. Vamos fazer uma recapitulação então agora aí nessa... Bom, cuidados a serem tomados então. Adaptar os animais para receber a mistura cana com ureia, disponibilizar sal mineral aos animais sempre, né? Isso à vontade nos coxos, limpar sobra de coxo de um dia para o outro no trato, readaptar os animais com interrupção de 2 dias nessa dieta de adaptação. Então, se eu parei 2 dias, eu vou ter que voltar da estaca zero, certo? Furar e inclinar os coxos para evitar acúmulo de água, porque essa ureia pode acumular e aí ele vai tomar um grande volume, e aí isso pode vir dar problema de intoxicação. Garantir sempre água à disposição aos animais. Animal que não bebe água de boa qualidade ou não bebe água, ele não se alimenta. Então, água, bebedouro tem que estar ali sempre próximo. E mistura ureia e fontes de enxofre, você pode misturar essa mistura e pode ser armazenado em galpões e tal, mas desde que a embalagem seja bem fechada, porque ela tem uma característica de atrair água, né? Então aí endurece, fica aquele pacote tipo cimento quando recebe umidade. Então você pode guardar essa mistura, né, para fazer o uso dele ali para os animais, mas aí sempre bem guardado e envasado com sacos plásticos de preferência. Ou seja, Calixto, para resumir, né, a cana-de-açúcar realmente ela é uma estratégia muito utilizada, é a melhor alternativa com relação a custo-benefício. Não tenha dúvida. Facilidade, a gente viu que são algumas técnicas simples aí, né, orientações muito simples, que precisam ser adotadas para que de fato traga esse diferencial. Vai trazer lucratividade para a pequena propriedade. E esse é o momento para quem não se preparou esse ano, começar a se preparar já para o ano que vem, né? Porque o período seco, ainda mais aqui em Mato Grosso, quando ele vem de uma vez mesmo. Né? A gente tem estações bem definidas, a período de seca. A gente sabe, todo ano vai vir seca, seja ela mais brava ou não, mas sempre tem. E aí é uma estratégia excelente, né, de simples aplicação, de custo baixo. Então, só tem vantagens, na minha opinião, desde que siga as recomendações técnicas. Calixto, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, ao vivo daqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Na sexta-feira, o Calixto está de volta no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde, também trazendo mais informações sobre esse tema. E na próxima quarta-feira, mais um tema que faz parte do leque de cursos e treinamentos do Senar Mato Grosso, aqui direto de Cuiabá. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até semana que vem.